prisão e não vale pagar fiança. Você costuma ceder o lugar para idosos ou gestantes, por exemplo, na fila para entrar no ônibus? Agora é lei. A bicharada tá solta, teve quase de tudo passeando por vários pontos do DF. Já imaginou dar de cara com um desses animais por aí? Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? Já está no ar. Vamos começar o jornal dando uma volta lá fora com câmeras do DR. Essas aí são imagens ali da subida do Colorado, olha só, sentido Sobradinho, trânsito praticamente parado aqui nessa região. Tem que ter muita paciência por passar por aí, para casa ou para quem estiver indo para o trabalho. Porque o que aconteceu? Normalmente o trânsito não fica assim esse horário, né? Teve um acidente no Balão do Colorado, onde um carro bateu em um barranco. Ninguém ficou ferido, isso foi mais cedo, olha, mas a polícia teve de ser chamada para sinalizar o local para os bombeiros. Enquanto fazia o trabalho, um policial do batalhão rural da região foi atropelado por um outro carro que seguia na pista. Agora a gente vê imagens aí, olha, do acidente. E o soldado foi levado a um hospital particular com fratura nas pernas. Então a gente torce aí para que ele se recupere logo e para que esse trânsito todo também melhore, né? Que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, todo mundo seguindo com cuidado, viu? Mais um acidente grave. Um motociclista morreu hoje na DF-230 em Planaltina. Ele caiu da moto que provavelmente derrapou com a chuva quando ia pela pista em direção ao Morro da Capelinha. Mas assim que caiu, um caminhão que vinha na pista contrária acabou atropelando esse homem. Ele ainda não foi identificado. O motorista do caminhão não se machucou e disse que o motociclista estava no sentido contrário da via quando caiu da moto. E olha, acabou a tolerância contra qualquer forma de racismo na lei brasileira. É que agora a punição para o crime de injúria racial equivale ao do racismo. Ou seja, passa a não prescrever mais e se torna inafiançável. Já não era tempo, né, gente? A mudança ocorre com uma sanção de uma lei pelo presidente Lula, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. E na reportagem do Bruno Silveira, você vai entender qual a diferença entre os dois e como a vida de quem insiste nesse pensamento tão pequeno vai ficar mais difícil. Cometer injúria racial contra outra pessoa se tornou um crime equiparado ao racismo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar um projeto de lei aprovado ano passado pelo Congresso Nacional. Agora, os dois crimes passam a ser inafiançáveis e imprescritíveis. Antes, quem cometia injúria pagava multa e recebia pena de 1 a 3 anos de reclusão. Agora, com a nova lei, a punição passa a ser prisão de 2 a 5 anos. E apesar de parecidos, os atos são diferentes. O racismo ele sempre tem esse viés de segregação, de separar, né, de excluir e de fazer com que aquele grupo dominante permaneça sempre no poder. Já a injúria racial é algo que ataca a subjetividade da pessoa, né? Então ela é uma ofensa, ela é uma agressão, ela é a proibição de entrada em lugares. Para o advogado, denunciar crimes raciais é importante para ajudar a reduzir o número de casos. A sociedade hoje está mais consciente do que é o racismo, do que é a injúria, e já está consciente também que isso não é algo natural, que isso é crime. Então, a propagação dessas informações faz com que a sociedade esteja mais ciente e busque mais os seus direitos, né? Busque mais reparação, busque denunciar cada vez mais. Em 2022, casos de injúria e racismo marcaram negativamente a capital. Em dezembro, uma jornalista foi vítima de racismo durante um evento na Asa Norte. A agressora foi autuada por injúria racial e liberada após pagar fiança de R$ 2.500. Em outro caso, um adolescente de 13 anos constrangiu o porteiro de um prédio na quadra 300 do Sudoeste com gestos e sons semelhantes ao de macaco. O menor foi autuado em ato análogo ao crime de injúria racial. Com a nova lei, os casos do ano passado seriam equivalentes ao racismo. Mais um flagrante de assalto no DF. Câmeras de segurança registraram um momento em que criminosos levaram um carro de uma família que estava colocando a criança no veículo.
O crime foi na quadra 104 do Sol Nascente. Enquanto a família se preparava para sair, 2 suspeitos em uma moto fizeram a abordagem. A mãe rapidamente tira a criança do banco de trás. O pai saiu do carro com as mãos para cima. Os suspeitos levaram carros, celulares e pertences pessoais. A ação durou menos de 3 minutos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a novembro de 2022, foram registrados mais de 570 roubos a veículos só em Ceilândia. A polícia pede que quem tiver qualquer informação sobre esses veículos roubados, entre em contato pelo número 197. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens em flagrante suspeitos de aplicar o golpe do cartão. Com eles foram apreendidos mais de 20 maquininhas. Foram mais de 20 máquinas de cartão apreendidas pela polícia. Uma patrulha da PRF percorria a BR-040 na altura de Santa Maria quando avistou o motociclista. Ao ser abordado pelos policiais, o homem disse que era motoboy, mas não tinha habilitação. Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram documentos falsos. Foi solicitado documentos e a equipe visualizou que ele tinha um crachá de perito judicial, com a foto dele e outro nome. Continua a abordagem e localizaram um cartão de crédito de um grande banco público aqui, nacional e uma carta, um manuscrito da vítima entregando aquele cartão para ser feita uma perícia pelo banco. Os 2 estelionatários foram presos em flagrante e encaminhados para a 20ª DP do Gama, onde foram autuados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. E hoje teve uma operação conjunta da Polícia Civil do DF com a de São Paulo para poder pegar um bando que praticava crimes atacando sistemas bancários. Olha só, eles capturavam dados de clientes e depois tentavam extorquir os próprios bancos para ganhar dinheiro. Parecia cena de filme. A Polícia Civil do DF, em parceria com a de São Paulo, foi hoje de manhã à casa dos criminosos para cumprir 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. A operação é resultado de uma investigação que busca identificar os autores dos crimes de extorsão e de dispositivo informativo contra uma instituição bancária. Nem todos os criminosos foram identificados, mas o que a polícia sabe é que eles invadiram a infraestrutura do banco utilizando um código malicioso, que possibilitou o acesso a dados sigilosos de clientes. Além disso, os criminosos instalaram um arquivo ligado a vírus. Por meio dele, eles exigiram da instituição bancária o pagamento de 50 bitcoins, ou seja, mais de 5 milhões de reais, para eles não divulgarem os dados dos clientes na Deep Web. A área da internet de difícil acesso usada para trafegar fraudes, crimes e pornografia. Os detidos foram indiciados pelos crimes de extorsão, reclusão e associação criminosa. Juntas, as penas previstas para esses tipos de crimes podem somar até 17 anos de prisão. E cansado dos constantes furtos, um lojista de Santa Maria instalou um sistema de monitoramento por câmeras. E depois de ter a loja atacada mais uma vez, ele resolveu se vingar e deu uma surra tão grande no ladrão que ele precisou de um atendimento médico. Mas justiça com as próprias mãos também é crime, hein? A câmera de segurança registrou o momento em que o criminoso tenta arrombar a porta da loja com uma barra de ferro. O crime foi na CL 216, em Santa Maria Norte. O prejuízo na loja de suplementos chegou a R$3 mil, sem contar os 2 celulares levados. Com o circuito de segurança em mãos, o dono da loja localizou o criminoso, que foi contido por populares próximo ao comércio, mas apanhou antes da chegada da polícia. A surra que ele levou foi tamanha que, antes de parar na delegacia, precisou ser atendido no hospital da cidade. E nunca é demais lembrar que fazer justiça com as próprias mãos é crime, de acordo com o Código Penal. E a Polícia Federal encontrou documentos na casa de Anderson Torres que comprometem ainda mais o ex-secretário de Segurança do DF, que, aliás, ainda não se apresentou à polícia desde que o STF determinou a prisão dele. Vamos começar agora com o repórter André Anelli. Oi, André, boa noite para você. Quer dizer que esses documentos aí indicam a intenção do governo Bolsonaro de mudar o resultado das eleições?
Oi, Viviane, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SBT Brasília. É isso mesmo, um desses documentos então encontrados tratava-se de uma minuta, ou seja, de um rascunho de um decreto que seria utilizado para instaurar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E esse documento teria, então, como objetivo reverter o resultado da eleição da qual o presidente Jair Bolsonaro, na época presidente, foi derrotado pelo então candidato, hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que, na verdade, quando exercia o cargo, ele recebia diversas sugestões, diversos papéis e que caberia a ele, então, ter o discernimento do que seria ou não adequado para a administração pública. E ele disse que esse documento, na avaliação dele, não seria adequado e, por isso, seria descartado. Só lembrando que Anderson Torres, então, ele já tem um mandado de prisão contra ele, que foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse mandado, inclusive, já foi aprovado pela maioria do Supremo Tribunal Federal por 9-2. E é um mandado de prisão por conta desses atos criminosos que a gente observou no último domingo e que resultaram na depredação dos prédios públicos. Essas manifestações, inclusive, Viviane, continuam gerando grande polêmica, grande repercussão. Uma dessas polêmicas é a respeito de vídeos que circulam nas redes sociais e que teriam apontado, então, a suposta falta de alinhamento entre a polícia e o Exército na hora, então, em que manteve esses criminosos sob custódia. Vamos acompanhar. Nesta gravação, um policial dá ordens para a tropa do Exército. A discussão aconteceu na entrada do Palácio do Planalto, que era invadido por golpistas. Bora, Exército! Faz a linha, fecha a linha aí! Comando, fecha a linha, dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, para de frouxura! Atira, não precisa mandar ordem não, não atira! Neste outro vídeo, já com os criminosos dominados dentro do prédio da Presidência da República, o policial, supostamente o mesmo do vídeo anterior, se dirige a um oficial do Exército. Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Tá todo mundo preso? Tá todo mundo preso? Estão todos presos? Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. Este delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, que é especialista em segurança pública, analisou os vídeos. Ele disse ser normal a polícia dar ordens ao Exército por ter mais experiência em situações extremas. O policial ele tem a experiência, ele traz a experiência, a expertise de outras situações anteriores. Já o oficial do Exército, muitas das vezes, em razão da rotatividade, ele não tem a expertise no sentido de lidar com aquela situação. O especialista avalia ainda que o erro que resultou nas invasões foi a falta de planejamento da segurança do Distrito Federal. O baixo efetivo nas ruas seria insuficiente para conter os criminosos. Houve um despreparo acompanhado com a falta de planejamento, que eu acho que é isso que é o principal, né? O despreparo ele só advém quando quem está à frente ele não tem a certeza de quem está do lado na retaguarda ou à frente. Foi o que aconteceu. O policiamento era pequeno, era uma quantidade que não ia debelar aquela situação, e o que se tentou foi amenizar situações até a chegada de reforço. Em nota, a assessoria do Exército disse que os vídeos estão fora de contexto e alegou ainda que, quando a Polícia Militar entrou no Palácio do Planalto, a situação já estava controlada, com os manifestantes sob custódia. A Polícia Militar não se manifestou. E ainda sobre esses atos de vandalismo, a Polícia Civil do DF determinou a abertura de procedimento disciplinar contra policiais que participaram das manifestações. Agora me conta aqui, você costuma usar o ônibus? Olha, se você ainda não tem o hábito de deixar as pessoas com deficiência, idosos, passarem na sua frente, pode começar a mudar esse hábito aí, porque o embarque prioritário agora é lei. Vamos conversar com o Bruno Silveira. Boa noite para você, Bruno. Olha, para ser gentil não precisava de lei, né? Mas já que tem que ter lei para isso, me conta quem é que vai fiscalizar, como é que vai ser?
Oi, Vivi, boa noite para você e para os nossos telespectadores. Essa fiscalização ela vai ser feita pelos próprios funcionários das empresas de ônibus. Então, nesse primeiro momento, os cobradores e os motoristas vão ser ali os responsáveis por organizar a entrada desses passageiros prioritários. A portaria da Secretaria de Transporte e Mobilidade foi publicada no Diário Oficial do DF dessa quinta-feira. E com isso, como você falou, pessoas com deficiência, com dificuldade de mobilidade, pessoas acima de 65 anos, grávidas, lactantes e outros passageiros que estão ali com crianças de colo vão ter garantidos por lei o direito de embarcar primeiro nos ônibus. E os outros passageiros que tentarem ali furar fila, entrar na frente desse grupo prioritário, vão ser barrados na catraca. Então eles não vão poder passar a catraca até que todo esse grupo prioritário seja embarcado no ônibus. E aí, as pessoas que virem alguma irregularidade, ver que essa lei não está sendo respeitada, ou os próprios passageiros prioritários que se sentirem prejudicados com o descumprimento dessa lei, eles vão poder fazer denúncias e também reclamações no telefone 162 ali na ouvidoria do GDF. Lá na ouvidoria, essas denúncias e reclamações vão ser encaminhadas então até ao setor de fiscalização da Secretaria de Transporte e Mobilidade, que vai analisar essas denúncias e, se for comprovado, vai aplicar penalidades para as operadoras, no caso, as empresas de ônibus. Então, como você falou, a gentileza e a cordialidade virou lei agora no DF. Vivi, eu volto com você. É isso, uma questão de educação, né? Obrigada, Bruno. Agora, imagina programar a rotina do seu pet, comida, água, com controle remoto, deixar a cama aconchegante para ele ficar tranquilo. Legal, né? Bom, alunos do SESI desenvolveram um programa que facilita a vida do dono e do animalzinho também. Isso foi num desafio que uma porta aberta, na verdade, né, para um mercado de trabalho que está cada vez mais tecnológico e um incentivo para os alunos. Olha só. Um sistema que consegue controlar a reposição de comida e água do pet e ainda ficar de olho em tudo que ele está aprontando. A proposta do evento era criar um protótipo utilizando a tecnologia 5G. Uma câmera que está baseada no Wi-Fi ou conectada até pelo menos 4G, a gente vai ter um borrão. A gente não sabe se aquele borrão é o cachorro, mas com a 5G, com a imagem melhor, a gente sabe que aquele borrão, na verdade não é um borrão, é o nosso doguinho que a gente está procurando e quer saber se ele está confortável ou não. Uma cama toda especial para melhorar ainda mais o conforto do bichinho. Essa é a ideia do Saelo, sistema de automação do elo animal. Protótipo desenvolvido por 5 alunos do SESI de Sobradinho. Você está ouvindo esse barulho? Parece batimentos cardíacos, não é? E é exatamente essa a ideia, simular batimentos cardíacos para o animal não se sentir sozinho quando não tiver ninguém em casa. A caminha, ela também ganhou um aquecedor. E quem está feliz com tudo isso é o Todd Afonso, não é, Todd? Não é, Todd? É, ele está feliz. A gente fez pesquisas, por exemplo, da síndrome de ansiedade de separação dos animais, e a gente viu que mais de 56 milhões de animaizinhos sofrem dessa ansiedade de separação, e a gente queria assegurar uma tranquilidade maior para os tutores, para os animaizinhos. O projeto foi apresentado na Hackathon, evento de competição de programação. Participar da maratona foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Os alunos tiveram 48 horas para desenvolver todo o projeto. Eles chamaram a gente na sexta-feira à tarde e o evento começava às 7 da noite. Então, falaram que estava precisando de equipe, a professora chamou a gente, perguntou se a gente queria formar uma. Aí a gente ligou para os nossos pais, eles autorizaram e a gente foi. O ensino médio ele permeia todas as áreas de conhecimento. O SESI prepara os alunos para o mundo do trabalho. E isso vai desenvolvendo dentro de quê? Da indústria 4.0. Então, esses estudantes é que vão refletir o futuro do país. O que os alunos menos esperavam aconteceu. Foram vencedores da competição. Na hora que chamaram o nosso nome da equipe, foi tipo algo mágico assim. A gente ficou, meu Deus, é a gente. Parabéns, muito legal, né? E olha, os calendários escolares de 2023 da Rede Pública do DF já estão disponíveis no site da Secretaria de Educação. As aulas começam, então, no dia 13 de fevereiro e terminam no dia 21 de dezembro. Para as creches conveniadas, as aulas começam no dia 27 de fevereiro. Se você quiser mais informações, entra no site educação.df.gov.br.
Eu vou para o intervalo bem rapidinho, me espera, hein, que eu já volto e te mostro. A bicharada tá solta no DF. Está procurando emprego? Então, olha só essa oportunidade, hein? O Sesc DF abriu um processo seletivo com salários de mais de R$6 mil. E tem vaga para profissionais de psicologia, nutrição, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, educador físico e musicalização. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de janeiro pelo site sescdf.com.br. E de ontem para hoje, teve mais uma invasão em Brasília, mas dessa vez não foi ninguém querendo tocar o terror na esplanada dos ministérios, não. Olha só. A bicharada tá solta. Hoje de manhã, uma loja de vinhos na 107 Norte amanheceu com uma cliente diferente, uma capivara. Ela estava bem assustada, mas o batalhão da Polícia Ambiental conseguiu resgatá-la. Como ela estava bem de saúde, foi solta no habitat natural no Lago Paranoá. Mas os bichinhos estão requintados, viu? Talvez por ser um produto tão caro, a gasolina despertou o interesse do Saruê, que quis provar um pouquinho dela. Na 202 Sul, o bichinho foi resgatado dentro do suspiro do tanque de combustível. Mais uma vez, o batalhão da Polícia Ambiental salvou o animal. Esse deu dó. Um ouriço foi atropelado hoje cedo em Braslândia. Mas calma, o motorista chamou o batalhão e o bichinho foi encaminhado aos CETAS do Ibama. Ele estava com dificuldade de andar. E mais tarde, um jacaré foi encontrado dentro de um condomínio no setor de Clube Sul. O porteiro chamou o batalhão e os policiais soltaram o animal no lago. E claro que também teve que ter ele, o lobo-guará, animal símbolo do Cerrado. Depois da aparição de um no Noroeste no mês passado, esse outro deu o ar da graça em Ceilândia. Olha ele aí correndo procurando jantar. É cada um que aparece, né? Olha, a gente encerra com imagens lá da saída norte, BR-020. Trânsito muito pesado. Quem está indo para casa, vai com paciência. Aqui é logo depois da Granja do Torto, o pessoal que está indo ali para o Balão do Colorado. Houve um acidente mais cedo, o reflexo continua até agora. Então, vá tranquilo, vá com segurança e eu te espero de novo amanhã. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Um beijo, tchau, tchau.